Bem, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos para as notícias dessa quinta-feira e é uma notícia bem relevante. As forças de defesa de Israel confirmaram hoje, dia 17, quinta-feira, 17 de outubro, que mataram Yair Sinwar, líder máximo do Hamas. O ministro das Relações Exteriores de Israel, que se chama Israel Katz, comentou a morte do líder supremo do Hamas, que se chama Yair Sinwar. Vou colocar aqui entre aspas a fala do ministro de Defesa de Israel. Escute o que ele disse. O assassino em massa Yair Sinwar, responsável pelo massacre e atrocidade de 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das Forças de Defesa de Israel, disse o ministro de Defesa. Então, seguinte, esse Sinwar, ele estava sendo procurado há meses, ninguém conseguia achar ele em lugar nenhum, ele não estava frequentando as reuniões do Hamas, nem em lugares públicos. Eles imaginaram que eles estavam escondendo ele nos túneis, naqueles túneis que sempre acham ali, tanto no Líbano, na parte norte, tanto ali no sul de Gaza, perto do Egito, sempre acham túneis gigantes, túneis de quilômetros de extensão, e estavam mantendo esse líder supremo do Hamas escondido nesses túneis. Porque eles sabiam que Israel estava à caça dele, porque Israel identificou ele como ele sendo o líder, o mentor, o cara que bolou as atrocidades de 7 de outubro do ano passado. A chacina, que houve, que invadiram, olha nos meus vídeos anteriores que a gente fala muito sobre isso. Invadiram, Israel ali por Gaza e saíram atirando em todo mundo a ermo, totalmente. Tem 200 pessoas que ainda estão, um ano depois, ainda estão sob domínio, sequestrados lá com Hamas. E aí estão sendo, moeda de troca aí. Esses sequestrados estão entrando como negociação em relação à paz do Hamas de Israel. Eles estão entrando, Israel está tentando negociar para trazer essas pessoas ali sequestradas. Mês passado foram encontrados 3 corpos num desses túneis, 3 corpos que tinham sido mortos, pelo Hamas com tiro a queima-roupa, 2 mulheres e um rapaz que eram desses 200 pessoas que estão ainda em domínio do Hamas, estão sequestradas pelo Hamas, e aí o Hamas usa essas pessoas para tentar negociar ali um acordo de paz. Então está muito complicado, isso também está muito ruim para o Netanyahu, está sendo muito criticado o Netanyahu, principalmente pela família dos sequestrados, dizendo que o primeiro chanceler de Israel, o Netanyahu, não está fazendo um serviço, não está se empenhando em tentar resgatar esses sequestrados. Então, essa pessoa, o Sinwar, ele era considerado o mentor, o líder, o mentor, o cara que bolou e executou toda a ação. Essa informação, ela foi passada à rede de notícias CNN, e a CNN afirmou para autoridades americanas que realmente o Sinwar foi eliminado. A nota da inteligência de Israel afirma que ele planejou e executou o massacre de 7 de outubro, promoveu a sua ideologia assassina antes e durante a guerra e foi responsável pelo assassinato e o rapto de muitos israelenses. Então esse cara estava aí no número 1 de pessoas que o exército israelense queria ali aniquilar, certo? Quem foi responsável pela essa ação que resultou na morte desse líder foram os soldados da 828 Brigada, tá? Essa brigada tem um codinome chamado Bislar, certo? E operaram na área que estavam sendo identificado, onde poderia estar escondido esse cidadão. E com isso, essa companhia, essa brigada, ela conseguiu eliminar três terroristas. Claro, não preciso nem dizer como ficaram os corpos desses terroristas. Eles acham e acabam atirando e de repente deformando um corpo. E foi preciso sim fazer exame de teste de DNA para comprovar que um desses 3 corpos que essa brigada conseguiu eliminar, numa ação que foi utilizada muito a inteligência e muitos meses de estudo para essa ação ser concluída. E aí o DNA foi feito e foi confirmado sim que um desses 3 corpos é do líder do Hamas. E quem é esse Yair Sinwar? Ele nasceu em 1962 e ele em um campo de refugiados no sul de Gaza. Ele foi responsável pela construção do braço militar do grupo antes de se aliançar com outras potências árabes regionais como líder civil
e um líder político. E ele assumiu a liderança do Hamas desde 2017. E ele foi caçado e procurado. Ele entrou no rol de listas de terroristas internacionais, que é promovido, esse rol, essa lista é promovida pelos Estados Unidos desde 2015. Então, 2 anos antes dele assumir a liderança, ele já era considerado, segundo os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, eles consideraram já um grande terrorista procurado aí mundialmente. E nessa lista de ser um terrorista procurado internacionalmente, ele tem ali algumas informações, inclusive do DNA dele, certo? Tem o polegar dele, tem a digital dele e tem algumas informações. E foi essas informações que, com a ajuda da perícia da arcada dentária, né? Arcada dentária que foi comparado com a inscrição que ele tem lá, com os registros dentários e de biometria que ele tem nessa listagem que o governo americano mantém de terroristas, então conseguiram ali sim identificar ele. Então o corpo foi identificado através de registros dentários e biométricos. A última vez que ele foi relatado alguma ação dele foi quando ele parabenizou o presidente argelino Tebboune por ter ganho o pleito eleitoral lá na Argélia. E esse presidente, ele é, vamos dizer assim, associado a ideologias do Hamas. Então, a última vez que Sinha apareceu foi num vídeo congratulando a vitória das eleições do presidente Tebboune da Argélia. E Yoav Gallant, o ministro de defesa israelense, depois da confirmação da morte, ele veio a público para revelar que ele não vai parar, Israel não vai parar até aniquilar tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Principalmente o Hamas, por ser o líder da chacina de 7 de outubro de 2023. Então ele afirmou, com a palavra do próprio Gallant, que vamos perseguir e eliminar os nossos inimigos. Ok, pessoal? Essa é a notícia mais relevante dessa quinta-feira. Obrigado por assistir e até a próxima.